senhor Genésio Boff, vulgo Leonardo, está em Juiz de Fora, onde eu estou aqui, fazendo um evento na Universidade Federal com divulgação de uma obra que seria o resumo de toda a sua teologia. Em que consiste então a teologia de Leonardo Boff e quais são os seus erros? São vários, mas tentar fazer um resumo aqui. Primeiramente, ele foi condenado, sua obra foi condenada pela igreja na época do cardeal Ratzinger, pela obra Igreja, Carisma e Poder, em que, dentre outras coisas, coloca a igreja como sendo uma realidade puramente espiritual, sem o aspecto visível, hierárquico. Ele contrapõe essas duas realidades, a igreja carisma versus a igreja poder. Ele chama a igreja poder, a igreja hierárquica. Isso é uma heresia antiga já, que seria da igreja espiritual, a igreja pneumática, uma heresia que está na base das revoltas que culminaram nas teses de Martinho Lutero. Enfim, essas heresias têm todas um fundo antigo, né? Outra questão de Leonardo Boff é a teologia da libertação, e o erro fundamental da teologia da libertação foi mostrado pelo próprio irmão dele, o Clodovis Boff, que também era dessa linha de teologia da libertação, talvez pode-se dizer que ainda seja, porém fez uma correção na teologia da libertação, tal como era pregada por Leonardo Boff, Gustavo Gutierrez, que é o seguinte: o Clodovis fala que o erro fundamental dessa teologia da libertação é que ela coloca o pobre como o centro da teologia e não Cristo, o centro de onde emana a teologia. Fazendo uma analogia, assim, seria como se o doente que tivesse que dizer para o médico qual é o tratamento mais adequado para ele, não o contrário. Na teologia católica, a fonte deve ser Deus, a própria revelação, o próprio Cristo. E não quem está fazendo a teologia que é a fonte. Então, a teologia da libertação coloca o pobre como centro, como fundamento da teologia. Também é uma inversão aí antropocêntrica, né? Também uma heresia antiga, reformulada nos tempos atuais em termos de luta de classes, que ela tem sua base na ideologia marxista. E o outro erro teológico dele é que ele trabalha também com a questão da encarnação, não do verbo, do filho, mas uma encarnação da trindade inteira. Resumindo essa ideia, que a trindade inteira se encarnaria. O Espírito Santo se encarna na Virgem Maria, o Pai se encarna em São José. Ou seja, a trindade inteira se encarna na família humana e não só o Filho que se encarna. Bem, aí já voltamos nas heresias lá do início do cristianismo. Algumas diziam que o Pai que se encarnou, e por isso o Pai que morreu na cruz, o patripassionismo, o Pai que sofreu. No fundo, é uma visão não quer dividir a trindade, e uma visão da teologia tudo em termos metafóricos, analógicos. Ele faz a analogia da trindade com a família. Ele faz, em outro aspecto, na questão dos sacramentos, ele coloca tudo como sacramento. Tudo que é sinal de alguma coisa é sacramento. Então acaba que não há nenhuma realidade teológica, mas há apenas uma teologia analógica. Ele faz tudo é analogia. A trindade é uma analogia da família.
os sacramentos são analogia dos sinais humanos, enfim. É uma obra totalmente herética. Ele é, segundo o direito da igreja, herege e apóstata, porque abandona a igreja, não é mais católico formalmente, embora tente ainda se colocar como católico, como cristão, mas nessa igreja dele, idealizada por ele, é totalmente espiritual, e leva muitos ao erro também. Hoje, por exemplo, fazendo aí palestra para professores que se encantam com o palavreado dele, que realmente ele fala e escreve muito bem, mas em termos de teologia e de sociologia também, porque baseia-se numa sociologia, numa ideologia materialista, ele é totalmente fora do que a Igreja Católica pensa.